Olá, meu amiguinhozinho, tudo bem com você? Meu nome é Tio Vitão, eu sou um pouco trapalhão, mas eu sou muito sabichão. E na aula de hoje a gente vai aprender a olhar no relógio, é isso mesmo, gente. Mas você acha que é fácil só pegar e olhar no relógio? Se for um relógio de ponteiro, é um pouco mais difícil. Se for um relógio digital, é mais fácil porque você só precisa olhar o número. Mas um relógio de ponteiro como esse que o Tio Vitão está usando, você precisa saber de algumas coisinhas para poder olhar as horas. E na aula de hoje eu vou ensinar tudinho para vocês. Então deixa o seu like nesse vídeo, ativa o sininho das notificações e compartilhe todos os vídeos do Tio Vitão. Ah, e não se esquece de se inscrever também não, tá bom? Para mim vai ser sempre um prazer fazer esses vídeos para você. Vamos lá? Tá preparado? Amiguinhos, para a gente entender como o relógio de ponteiro funciona, nós começamos com esses números grandes aqui. Esses números representam as horas. Então, nós temos 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas, 7 horas, 8 horas, 9 horas, 10 horas, 11 horas e 12 horas. Agora, meus amiguinhos, tem um detalhe muito importante que a gente precisa saber para olhar as horas no relógio. Como todo mundo sabe, o dia tem 24 horas, mas o relógio ele só tem a representação de 12 horas. Isso porque a gente pode dividir o dia em duas partes. E a gente sabe que a metade de 24 é 12. Se a metade de 24 é 12, a gente pode dividir o dia em 12 horas pela manhã e 12 horas pela tarde. Então a gente pode olhar a hora e a gente precisa saber em qual turno que a gente está, para saber se essa hora é uma hora da manhã ou uma hora da tarde. Por exemplo, se o relógio indicar 6 horas e estiver de manhã, são 6 horas da manhã. Agora, se o relógio mostrar as mesmas 6 horas, mas estiver à tarde, serão 6 horas da tarde. Por isso que o relógio só tem 12 números. Agora que já sabemos que os números representam as horas, vamos entender o que são os ponteiros. O ponteiro pequeno, ele indica as horas. Já o ponteiro grande indica os minutos. Aí você está se perguntando, se tem ponteiro para os minutos e só tem número para as horas, como que a gente olha os minutos? Fica tranquilo que eu vou te explicar agora. Entre cada número nós temos 5 minutos. Então, cada número do relógio representa uma quantidade de minutos. Olha só, tudo começa com o 0. Então nós temos o 0, o 5, o 10, o 15, o 20, o 25, o 30, o 35, o 40, o 45, o 50 e 55. Depois chegamos no 0 de novo. Agora você deve estar se perguntando, por que não continua a contagem dos minutos depois dos 60? Bom, 1 hora tem exatamente 60 minutos, por isso que a gente não continua com os 65, os 70 e os 75. E aí tem um outro detalhe. No relógio de ponteiro, quando a gente chega no número 60, ele zera. Por isso que tem um número 0 e não um número 60. Ou seja, o número 0, ele representa tanto o final de 1 hora, como o começo de uma nova hora. Entendeu? Por isso que nós temos o número 0, que ele representa tanto o 60 como o próprio 0, que é o início de uma nova hora. Para facilitar, eu vou fazer uma brincadeira. Eu vou sortear algumas horas que estão aqui comigo e eu vou fazer a representação disso no relógio. Eu acho que vai facilitar o entendimento para vocês. Vamos lá? Então, meus amiguinhos, vamos sortear algumas horas. Eu espalhei alguns papeizinhos aqui no meu jaleco e cada papel representa uma hora diferente. Vamos ver qual que está aqui neste bolso. Ah,
São 4 horas. Eu vou mostrar para vocês como é que é a representação deste horário no relógio de ponteiro. Olha só, aqui no relógio de ponteiro, o ponteiro pequeno está apontando para o número 4. Já o ponteiro grande, que é o ponteiro dos minutos, está apontado para o número 12, porque o número 12 ele representa tanto o minuto 0, ou seja, quando começa a contagem, como também o minuto 60, que é quando termina a contagem. Já esse outro ponteiro aqui é o ponteiro dos segundos, tá? A gente não falou sobre ele hoje não, mas depois eu explico para vocês. Ele é o que não para em momento nenhum, que ele a cada 1 segundo ele anda uma casinha, certo? Agora eu vou passar uma outra hora para vocês. Agora, galerinha, a gente vai para a segunda hora do dia, viu? Vamos lá, onde é que tá o papel? Ah, tá aqui, ó, nesse bolso aqui, ó. O número sorteado foi 7 horas e 40 minutos. Olha só como é legal essa hora no nosso relógio de ponteiro. Olha só, o ponteiro pequeno está entre o número 7 e o número 8, porque nesse intervalo nós temos 1 hora. Então, se ele está entre o 7 e o número 8, são 7 horas. Já o ponteiro grande está apontando exatamente para o número 8, que representa 40 minutos. Por quê? Porque cada número grande desse equivale a 5 minutos. Então, se o 12 é o número 0, o 1 é o número 5, o 2 é o número 10, o 3 é o número 15, o 4 o número 20, o 5 o número 25, o 6 o número 30, o 7 o número 35 e o 8 o número 40. Então, olhando para o relógio, o horário é 7 horas e 40 minutos. E lembra o que o tio Vitão falou, você tem que estar atento ao dia, porque se for de noite, são 7 horas e 40 minutos da noite. Agora, se tiver de manhãzinha, são 7 horas e 40 minutos da manhã. Vamos para um novo horário que eu acho que vocês vão gostar também. Agora vamos para a nossa terceira hora da aula de hoje. Vamos ver onde está. Aqui! Vamos ver. Agora são 3 horas e 30 minutos, mais conhecido como 3:30. Por que meia? Porque é exatamente a metade de 1 hora. Vamos ver como fica no nosso relógio de ponteiro. Olha só, galera, que legal! O ponteiro pequeno, ele está apontando entre o número 3 e o número 4. Então, nesse intervalo entre o número 3 e o número 4, nós temos 3 horas. Já o ponteiro grande está apontando aqui para o número 6, que representa 30 minutos. Olha só, se o número 12 representa 0 ou 60, a metade dele, que é o 6, representa a metade disso, que é o número 30. Olha só. 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30. Então agora são 3:30 ou 3:30. Agora eu separei agora o nosso último horário. O último horário que a gente vai ver hoje. Prepara aí. Então, galera, agora é a última hora da aula do dia. Ah, tá aqui no primeiro bolso. Que horas são? 10:15. Vamos ver como fica no relógio de ponteiro? Bom, no nosso relógio de ponteiro, o ponteiro pequeno está apontando para o número 10, já o ponteiro grande está apontando para o número 3. Lembrando que cada número grande conta-se de 5 em 5 minutos. Os números grandes representam as horas e os minutos são de 5 em 5. Então, nós temos o número 1, que é o 5, o número 2, que é o 10, e o número 3, que é o 15. E olha só, galera, para a hora mudar, o ponteiro grande ele tem que dar uma volta completa. Então, quando o ponteiro grande chegar no número 12, o ponteiro pequeno estará aqui no número 11. Ou seja, o ponteiro grande ele anda a cada minuto, ele vai andando para dar uma volta. Já o ponteiro pequeno ele anda um pouquinho mais devagar e a gente consegue ter uma percepção da mudança dele depois de 1 hora. Ou seja, depois que o ponteiro grande deu a volta todinha no nosso relógio.
Eu espero que você tenha gostado da aula de hoje. Não esquece de curtir as aulas do Tio Vitão, compartilhar com seus amiguinhos e se inscrever também no canal do Tio Vitão. Haha! E não se esqueça também de ativar os sininhos das notificações. Até a próxima aula, meus amiguinhos!